Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos tios, do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. É, Surgiu, né? Depois, quer dizer, depois não, já, já se falava isso antes, né? Mas voltaram a falar sobre esse assunto. Será que a dupla Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, pode fazer com que o campeonato brasileiro fique igual na Europa? Eu estou dizendo de quê? De ficar briga sempre entre eles dois. Aí de vez em quando aparece um, de vez em quando aparece outro, mas a briga vai ficar sempre entre Palmeiras e Flamengo. Será que isso aqui no Brasil pode acontecer? Bom, cada um tem uma opinião sobre isso, cada um tem uma visão sobre isso. Eu vejo muitos clubes, né, falarem sobre isso. Estou vendo muito torcedor de vários clubes falarem sobre isso e alguns falando que tem que dar um jeito de travar o Flamengo, travar o Palmeiras, tem que tentar equalizar isso, tem que tentar cortar. Bom, estão falando um montão de coisa sobre esse assunto e muitos deles querendo é, 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 não querer fazer igual a Palmeiras e Flamengo. Eles querem continuar do jeito que estão, mas querem que Flamengo e Palmeiras parem de crescer, como se a culpa dessa situação fosse da dupla Flamengo e Palmeiras. Bom, se o seu clube está na merda, é porque é mal administrado. E aí a culpa é de Flamengo e Palmeiras? Porra, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Eu não acredito que aqui no Brasil aconteça igual acontece na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, de dois, três clubes só, sempre eles estarem disputando o título. Não acredito. Por alguns motivos. Primeiro que aqui é Brasil. Aqui é Brasil. Então aqui, irmão, aqui a sacanagem rola solta. Aonde for ter mais dinheiro, o nego corre. Então eu não acredito. E segundo, um ponto crucial. Na minha opinião, lá acontece isso, porque lá estão os melhores jogadores numa idade boa. Dificilmente aqui para o Brasil a gente vai conseguir fazer o que se faz na Europa, por mais que se tenha dinheiro. Por mais que se tenha dinheiro, Flamengo e Palmeiras, por mais que se tenha dinheiro, vai conseguir fazer o que eles fazem lá. Eu vou dar um exemplo claro. É, o Flamengo conseguiu trazer o Saul. Porra, o Saul é muito diferente, é muito diferente dos jogadores de ponta que estão aqui no Brasil. Muito diferente. Ele estava no Atlético Madrid. Por que ele veio? Cara, ele tinha espaço lá. Ele jogou a Copa do Mundo. Eu achei quando iam trazer o Samuel Lino, melhor, Saul não, Samuel Lino, eu falei, bom, porra, já tem um Cebolinha, tem outro ali, mais do mesmo, não é o mais do mesmo. O Samuel Lino jogando é completamente diferente dos pontas que tem aqui no Brasil. Mas quantos jogadores dessa idade o futebol brasileiro vai conseguir trazer? Lá na Europa eles conseguem. O Saul, não, um cara velho, o Saul tem 30 anos, né? Mas será que o futebol brasileiro, tanto Flamengo quanto Palmeiras, vai conseguir trazer um cara do nível do Saul, um pouco mais novo? Eles vão querer sair da Europa a vir para cá? E por que eu estou falando isso? Porque para a gente fazer dois times que, que briguem entre si, vai ter que ter estrangeiro. Vai ter que ter estrangeiro. Porque se você tiver dois times fortes, mas só com jogadores brasileiros, esquece. Isso não vai acontecer. Vai ficar muito parelho. Se você tiver dois times com características europeias de futebol europeu, com jogadores de lá,
talvez isso aconteça, na minha opinião. Quem é que joga o futebol hoje mais parecido com o que se joga na Europa? Hoje é o Flamengo. Por que é o Flamengo? O Flamengo tem no seu meio campo dois jogadores que só jogaram na Europa. Um espanhol e um brasileiro, mas só jogou na Itália. Foi para a Inglaterra, o Saúl e o Jorginho, que dão as características do futebol europeu. Aí você tem o Samulino, que estava lá e estava jogando muito bem. Você tem um treinador que tem a cabeça do futebol europeu. Quantos aqui tem isso? O Abel do Palmeiras, apesar de ser europeu, ele não tem mais. A forma dele é brasileira. Quantos jogadores do Palmeiras estavam lá? Mas o Palmeiras tem condição? Sim, o Palmeiras tem condição igual o Flamengo. Então, na minha opinião, para o futebol brasileiro se tornar uma Alemanha, uma Espanha, uma Inglaterra, onde 2, 3 times vão sempre brigar pelo título e os campeonatos vão ficar sem graça, porque na verdade é sem graça. As emissoras que transmitem aí campeonato português, inglês, espanhol, eles forçam uma barra, porque o campeonato é sem graça, irmão. O campeonato é disputado por 2, 3 times. O campeonato é sem graça, não tem competitividade. O campeonato é sem graça. Você vê, você assiste ao futebol europeu, mas são sempre os mesmos 2 ou 3 que ganham, pô. Não tem uma mexida, é muito raro. Então a competitividade nesses campeonatos é muito menor do que a do Brasil. Muito menor. Eu não estou falando de qualidade, estou falando de competitividade entre os times. Não são 8 times, não são 9 times que disputam o título. São 2, 3 no máximo, em todos esses campeonatos que eu estou falando. Eu acho muito difícil isso acontecer no Brasil. Muito difícil. Muito difícil. Só vai acontecer se, no caso, Flamengo e Palmeiras, hoje que estão na crista da onda, fizerem isso. Tornarem os seus times europeus. Seus times europeus. Contratarem jogadores com características de lá. Eu não estou falando, e aí eu não estou falando de brasileiro. Por quê? Porque o brasileiro que vai para lá, quando ele volta, ele relaxa. Lá ele cumpre à risca o que se pede. Quando volta para o Brasil, ele dá uma relaxada. Agora, o europeu, quando vem para cá, ele continua jogando no mesmo estilo. Por quê? O estilo dele já era aquele. O Saúl joga daquela maneira porque ele sempre jogou daquela maneira, porque ele é europeu. O Jorginho joga dessa maneira porque ele sempre jogou dessa maneira. Então é diferente. Então, na minha opinião, o futebol brasileiro se tornar isso, os times têm que, na minha opinião, se tornarem europeus. Com jogadores europeus. Com jogadores brasileiros, não vai se tornar. Eu não vejo o futebol brasileiro nesse momento, apesar de Flamengo e Palmeiras ter dinheiro, eu não vejo nesse momento ainda eles com capacidade de fazer um time europeu. Um time europeu. Podem chegar perto, igual o Flamengo está chegando. Para o Flamengo fazer um time europeu, tinha que ter mais uns 3 ou 4 jogadores, na minha opinião, que viessem de lá, que já nasceram lá e vieram para cá. Tá dando para entender? Já nasceram lá e vieram para cá. Pô, você não confia nos jogadores brasileiros que estão lá e vieram para cá? Sim, confio. Mas a cultura do futebol é que tem que trazer. Então esses caras vão trazer a cultura do futebol para cá. Então, cara, eu sinceramente, eu não acredito que o futebol brasileiro possa se tornar igual o futebol inglês, espanhol, não acredito alemão. Agora tem um detalhe. Eu tenho que parar de achar que a culpa do futebol brasileiro é da dupla Flamengo e Palmeiras. Vocês estão de sacanagem. O Internacional não paga ninguém. O Botafogo virou SAF, está todo enrolado. O dono do Botafogo é todo enrolado. A torcida do Botafogo não aceita. Mas o cara é todo enrolado. Todo enrolado. É um investidor que pede dinheiro emprestado para investir. Porra, não tem lógica.
O Cruzeiro que virou SAF, se ferrou e vendeu, aí o cara agora tá gastando dinheiro. Até quando? Tem o Bahia, que tem o Grupo City, que está indo no sapatinho ali devagarinho, pá, que também pode fazer essa situação junto com o Palmeiras e o Flamengo. O Atlético Mineiro devendo bilhões, o Corinthians está devendo bilhões, como se a culpa fosse da dupla Flamengo e Palmeiras. Porra, tô de sacanagem. A culpa não é da dupla Flamengo e Palmeiras, né? A culpa é de vocês que são incompetentes. Porra, pelo amor de Deus. Então tá aí, essa é minha visão. Não vejo, ainda aqui no Brasil, por mais que o Flamengo e o Palmeiras tenham dinheiro, que se torne hegemonia esses dois durante muito tempo. Não acredito. Mas isso não quer dizer que possa acontecer. Mas se isso acontecer, na minha opinião, lógico, é por mérito de Palmeiras e Flamengo, mas é muito mais demérito da incompetência dos outros. Essa é a minha visão. Então tá aí. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.